Tem sim. Tem 3 novos nomes. Então ele é realmente um lobo solitário? Não. No pedido de renovação de prisão, deixam a entender a participação de outros novos laudos a serem entregues e a possibilidade de outras pessoas terem participado do crime, pelo menos em momentos distintos com relação ao crime, ganha muita força. Eu diria para você que é quase certo até um pedido de prisão temporária para terceiros. Bom, vamos lá para o caso. Hoje o que nós temos até agora, para quem não se lembra, a Vitória foi a menina que desapareceu no dia 26 de fevereiro deste ano, 2025, e foi encontrada sem vida no dia 5 de maio. 5 de março. De março, desculpa, isso, 5 de março. E a partir daí, uma investigação foi conduzida, né, desde o momento do desaparecimento da Vitória, muitas perguntas sem respostas, e até agora o que temos é o Michael preso, hoje o único suspeito, né, documentado ali na investigação. Uma coisa que eu queria te perguntar, você acha que a polícia está trabalhando com outros possíveis suspeitos ou já se fechou a investigação? Olha, Giovana, vamos fazer um retorno aqui, vamos visitar o passado. Nós tivemos aquela entrevista do delegado e do seccional da Demacro, se eu não me engano, dizendo que o Michael seria um lobo solitário. Ele usou até um termo muito específico, um Jack, né? Na verdade, Jack na figura da literatura, Jack é estripador, mas ele quis usar o Jack como uma pessoa de abuso. Não sei É uma porquê. abusadora, né? Abusador. A literatura e a palavra não se encaixam. Então, mas eu não sei o porquê ele usou. Mas ele disse que ele era um lobo solitário, que ele era um único criminoso. Só que, aí agora, no dia 3 de abril, semana passada, nós tivemos a renovação da prisão temporária de Michael. Ele tinha sido preso por 30 dias. O delegado entendeu que teria que renovar a sua prisão por mais 30 dias. Então, no dia 3 de abril, ele faz o pedido de renovação de prisão, é acatado pelo Ministério Público e pelo juiz até o dia 3 de maio. Então, Michael ficará preso temporariamente até o dia 3 de maio. Perfeito. Então, aí, então ele é realmente um lobo solitário? Não. Porque no pedido de prisão, no pedido de renovação de prisão, o delegado deixa muito claro ali que os elementos colhidos até o presente momento deixam a entender a participação de outros. Então, para uma investigação que, em primeira mão, deixava um lobo solitário como o personagem central, e agora, após a coleta de novas informações, novos cenários vislumbrados, novas provas colhidas, novos laudos a serem entregues, a polícia abre o leque e a possibilidade de outras pessoas terem participado do crime, pelo menos em momentos distintos com relação ao crime, ganha muita força. Pelo linguajar e pela forma com que o delegado requisitou a renovação, eu diria para você que é quase certo que o delegado já tem elementos ali quase que suficientes para pedir uma nova oitiva e, quem sabe, até um pedido de prisão temporária para terceiros. Nossa, então isso é uma grande novidade. Sim, com toda certeza. E uma coisa que eu estou vendo nesse caso ele está esfriando na mídia, né? E com isso não estão vazando muitas informações aparentemente da investigação. Isso está acontecendo porque o crime está se esfriando de alguma forma para a mídia, ou então agora a investigação fechou mais a questão do sigilo e não está deixando novas informações vazarem, porque se fosse no passado, nessa altura a gente já teria vários nomes aí sendo colocados como possíveis suspeitos, né? Um ponto que são dois fatores. Primeiro, o fato de esfriar é porque realmente você não tem mais elementos novos dentro da investigação. Não tem elementos novos que eu digo para serem colocados pela mídia tradicional. Eles exploraram, exauriram ao máximo tudo isso. O delegado, ele, por assim trabalhar, o que ele faz agora? Está vazando tudo. Todas as informações estão vazando.
eu vou ter aqui o meu braço direito, o meu braço esquerdo, que são os únicos que eu vou confiar a passar informações. Se meu braço esquerdo ou meu braço direito quiserem reanalisar, vão aqui na minha gaveta, aqui, peguem a chave comigo, abram a gaveta, leiam em papel, e depois fechem a gaveta. Então, todas as novas informações, elas estão sendo colocadas ali numa reserva muito fechada. E essa reserva não vai abrir, porque são as pessoas de confiança total do delegado que não vão colocar os novos nomes das investigações. Tem novos nomes? Tem sim. Tem 3 novos nomes, mas por questão de ética, nós não vamos citá-los, porque para não cometer ilação, porque essas investigações podem dar frutos ou não. Então, para colocar uma pessoa ali como investigada, ou de destruir um nome, destruir uma vida, é muito fácil quando cai na internet. Então, mas tem 3 nomes que estão sendo ali analisados de uma melhor forma pela polícia. E esses nomes, em primeiro momento da investigação, eles não figuravam. Não são figuras repetidas, tá? Não são figurinhas repetidas desse álbum, são novos nomes. Certo. Então, e por conta também de uma situação que ocorreu no meio da investigação, que chamou-se a atenção para um outro personagem que está muito ali ligado, segundo o entendimento da polícia, não com relação ao crime contra a vida, mas no crime de ocultação ou mesmo vilipêndio da Vitória. Então, esse personagem, além de mais 2 personagens que estão ali sendo analisados. Por que a investigação não aponta ainda, não coloca, não pede a prisão? Porque você não tem hoje, na data de 12 de abril, você não tem o laudo total dos telefones, você não tem os laudos químicos que são necessários e também não tem o DNA. Muito menos você tem ali a comprovação de material hematóide do carro do suspeito como sendo da Vitória. Você tem uma confissão que não é válida para a lei como prova, a confissão não é válida, ele pode confessar, mas ele pode voltar atrás. Sim. Qualquer momento ele pode dar um novo depoimento e falar assim, olha, eu falei isso sobre coação, só que ele não vai fazer isso agora por uma estratégia jurídica da defesa. Ele não vai fazer isso agora, tá? Ele vai usar isso mais à frente. Isso é uma outra estratégia que depois a gente pode até conversar, mas eu acredito que fosse melhor a presença de um advogado criminalista para aprofundar, né? Não ser tão raso quanto o meu conhecimento. Mas ele não vai agora, nesse momento, pedir um novo depoimento e vai colocar ali que a sua confissão foi baseada em coação ou pressão psicológica. Ele não vai fazer isso agora. Mas a confissão do Michael, ele deu ali um certo entendimento do que poderia ser ou não a realidade. Ponto. A confissão dele, só que essa confissão ela precisa ser corroborada com provas materiais. A principal forma disso seria uma reprodução simulada. Só que o próprio delegado, o Dr. Fábio, não queria essa reprodução simulada, porque a reprodução não é um ponto obrigatório. Ela é só realizada em caso de dúvidas da polícia do que aconteceu ou não. Então, ele não queria levantar essas dúvidas. O delegado Fábio não queria levantar. Ele queria usar a confissão, mais as informações que eles têm, e dar por encerrado o caso com relação ao Michael. Só que aí vem o trabalho da mídia. O trabalho da mídia qual foi? Doutor, não está batendo. Doutor Fábio, isso aqui não parece ter sido dessa forma. Doutor Fábio, isso aqui não parece ter sido verdade. E essas dúvidas levantadas tanto pela mídia como pela sociedade em geral fizeram com que o advogado da família representasse perante ao Ministério Público a proposição da reprodução simulada, que foi aceita pelo Ministério Público e foi aceita pelo juiz, com algumas ressalvas, é lógico. A não obrigatoriedade do Michael participar. Então, tem alguns pontos ali que não foram aceitos conforme foi requisitado, mas será feita a reprodução. Mas isso partiu do advogado da família, não partiu da polícia. A polícia não queria fazer a reprodução. Por quê? Giovana, é um fato que a reprodução simulada, baseada na confissão do Michael, não terá como verdade as
frases, orações dadas por ele. Não vai ter verdade. Né? A dinâmica que ele colocou ali não vai se provar realidade. Não vai se provar de forma alguma. Não tem uma possibilidade. Só que aí o delegado queria fazer o quê? Opa, professor, já tem algumas provas aqui, vamos fechar. Tanto que ele falou, vamos indiciar o Michael. Indiciar ao crime. Ele tem elementos ali para indício. Só que ele indiciou, mas ele não pediu a prisão preventiva. Ele pediu uma temporária. Por quê? Aí é uma questão jurídica. Se ele tivesse requisitado a prisão preventiva, ele só teria 10 dias para finalizar o inquérito. E não daria tempo. Então ele requisitou mais 30 dias. Depois desses 30 dias, ele é obrigado a pedir a prisão preventiva ou deixar o Michael livre. São duas possibilidades. Ou ele deixa o Michael sair da cadeia no dia 3 de maio, ou ele pede a prisão preventiva. Se ele não tiver nos elementos do inquérito as informações necessárias e os requisitos necessários para a prisão preventiva, Michael vai para a liberdade, e aí vai ser muito mais difícil, em momento futuro, pedir uma prisão preventiva. Aí ele vai responder em liberdade esse crime. Então a polícia deve estar correndo contra o tempo, porque se ele indiciar o Michael, também teria que ter um caso fechado, correto? Já com todos os suspeitos em mãos. Ou não? Pode ser incluído ao longo do processo? Pode ser incluído. Pode ser incluído, pode ser aberto um novo procedimento, ele pode fazer muitas coisas. Enquanto não tiver finalizado ainda, ele só indiciou ali, mas ele não apresentou os elementos probatórios para esse indício ainda. Certo. E você acha que o delegado vai pedir a prisão preventiva do Michael? O caminho natural será esse, a prisão preventiva. Só que, mais uma vez, ele tem que ter elementos que comprovem a materialidade, ou pelo menos que deixem indícios dessa materialidade para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Porque quem oferece a denúncia não é o delegado, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, que tem que ser convencido pelo delegado que aquela investigação ela tem todos os elementos que possam levar a determinado indivíduo, no caso Michael, ao júri popular, que é por conta do crime dele, o crime contra a vida. É um crime que vai para o júri popular, que é julgado pelos seus pares, pela sociedade, e essa fase do oferecimento da denúncia vai para o juiz, e o juiz aceita a denúncia. Aí, o que eles chamam ali, os operadores de direito chamam de um caso bifásico, porque o juiz aceita o elemento. Aí ele vai para a audiência de instrução e julgamento, que é a primeira parte. Aí todos os elementos, tanto defesa quanto o Ministério Público, eles oferecem todas as provas. Aí realmente estamos falando de provas. Quando tem nesse ponto ali do processo, as provas que foram efetuadas pela polícia, novas provas efetuadas pelo próprio Ministério Público e pela defesa, pela assistência de acusação. Então tudo isso vai se transformar em provas, processo mesmo. Aí o juiz vai receber todas as provas da defesa, todas as provas da acusação, e vai falar, olha, mediante a tudo isso, eu pronuncio o réu ao júri popular, no caso Michael. Mediante tudo isso, eu impronuncio, desqualifico. Mas isso, aí depois disso, depois do juiz aceitar, é que ele vai efetivamente para o banco dos réus. Por isso que eles chamam de bifásico. E agora, a fase que o Michael se encontra não é nada. É um processo ainda que ele está sendo suspeito. Ele ainda é suspeito, ele nem é réu. Ele é suspeito. Porque ele não foi indiciado ainda, né, pelo crime. Exatamente. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias.
Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.